A Câmara Municipal de Ponta Delgada apresenta Histórias com Banda Sonora, uma produção que visa apoiar a cultura. Convosco, os apresentadores Lena Goulart e Mário Jorge Pacheco. Bem-vindos, olá Lena. Olá Mário, bem-vindos. E antes de darmos início à edição de hoje, só para contextualizar, obviamente que estamos a gravar, no meio destes encontros em plena pandemia, tivemos que nos reinventar também, começámos estas nossas conversas, estas viagens pela música e pela história que estas bandas ajudaram a construir. Começámos no Coliseu Michelense, entretanto a atualidade foi obrigando a que nós também nos fôssemos adaptando, sempre seguindo as indicações e as regras de segurança, quer as medidas que chegavam através da Direção-Geral de Saúde, da Autoridade Regional de Saúde. Mudámos de casa e hoje o programa já não conta com assistência, não há plateia, os nossos convidados estão mesmo aí desse lado. E por isso, o nosso muito obrigada. Vamos dar início a esta viagem, uma viagem que tem 30 anos, mas primeiro, e como sempre, vamos até à Ilha Terceira. E isto porque o nosso homenageado desta noite deixou a marca na música pelos Açores, mas fez na Terceira a sua casa. Refiro-me ao Keats, dos Rest in Peace. Dono de uma personagem forte, foi dos primeiros a lutar pela cultura e pelo seu reconhecimento. João Martins, ou Kit, como era conhecido, é oriundo da Ilha Terceira e fez parte dos RIP, banda que levava no coração. Guitarrista, intérprete, mas, acima de tudo, um ser humano simples e com um coração enorme. O rock açoriano muito lhe ficou a dever. João Martins, Keats, dos RIP, ou Rest in Peace, homenageado esta semana. E agora sim, recuamos 30 anos. É verdade. Fazemos uma viagem por Ponta Delgada, mas vamos percorrer vários locais na Ilha de São Miguel e vamos receber os Morbid Death.
feel no love. Yes, I'm left with nothing. I'm always gonna feel the pain. Cry Me Out com Morbid Death. Bem-vindos o Ricardo Santos, Luís H. Betancourt e o Rafael Bilhões. O ano de 1990 foi o ano da fundação da banda. Eu vou perguntar aqui ao Ricardo Santos, porque é o mais antigo, digamos, é ainda o homem da fundação dos Morbid Death. Lembras-te do primeiro concerto na Achadinha? Lembro. Eu estou-me a rir porque... Já passaram 30 anos, não é? Exatamente, já passaram quase 30 anos, porque foi em 91, dia 31 de agosto de 1991. E pronto, foi um momento muito, muito especial, porque foi a primeira vez que subimos um palco. E foi muito curioso porque foi apenas uma música que tocou. Porque na altura a gente acompanhava aí o Diniz, os Wreckage, éramos como roadies dos Wreckage, e eles então tocaram lá e convidaram-nos para a gente tocar, para abrir o concerto deles. E na altura eu lembro-me, recordo-me de ter perguntado, mas só temos uma música, não faz mal, vocês tocam essa música. É essa mesmo. E assim, exatamente, e assim foi, a gente tocou aquela música. Depois, quando a gente terminou a música, estávamos a sair do palco, e veio a pessoa que organizou o evento em si, que é mesmo lá natural da Achadinha, e como é, vocês já acabaram? Sim, já acabamos. Nós novinhos, com 18 anos, sem experiência alguma, e eles vão, vocês têm mais música? Não tem. Estou com outra vez a mesma, ninguém se apercebe, ok. E lá fomos outra vez para o palco, ligar as coisas todas, e tocamos novamente a mesma música, que por sinal foi Immoral Agent, penso eu. Já não me lembro qual foi a música, mas foi apenas uma. Quando os músicos estão em cima do palco, normalmente com as luzes, enfim, muitas das vezes não se apercebe das pessoas ou da quantidade de pessoas que estão a assistir. Lembras-te que estava muita gente nesse concerto? Obviamente que devia estar lá a freguesia toda, né? Exatamente. Sim. Se calhar alguém da Achada, ou da Salga, ou Luma de São Pedro, ali, ali da zona, se calhar estavam ali algumas pessoas, certamente. Eu pessoalmente, quando subo ao palco, eu tento abstrair das pessoas, porque é uma forma se calhar, de encarar melhor o concerto ali nas primeiras 2, 3 músicas. Depois, a partir daí, começamos a interagir com o público e as coisas vão para uma forma normal. Mas nesse primeiro concerto, imagino que a curiosidade de ver a reação do público fosse enorme. Sim. Até porque em palco estava uma musicalidade completamente diferente. Nós estamos a falar de heavy metal, ou melhor, definem por progressive, melodic, death metal, é isso? Isto é o que é atualmente. Na altura era mais aí para o thrash death metal, era uma coisa assim mais pesadona. Portanto, mais pesado. Ainda mais pesadona. E temos que lembrar que foi em 1991 e estamos a falar de um período em que... Mas se hoje em dia ainda... Não havia internet, as pessoas não conhecem muito bem o que é que era, e obviamente falaram muita gente dizer, o que é isto? Ok, já acabaram. Mas lá voltamos outra vez, recebemos mais 2 ou 3 aplausos e a coisa foi feita assim dessa forma. Mas foi bom. Antes deste primeiro concerto, vamos a 1990. Ao momento em que o Ricardo, junto com o Diniz e com os outros elementos, resolvem, ok, é isto que nós queremos fazer, vamos formar uma banda de heavy metal, thrash metal, nos Açores. Exato. Eu e o Diniz, na altura, estudávamos na mesma escola, que era a Escola Secundária das Laranjeiras, e também éramos escuteiros do Grupo 80 AEP. E lá está, ao acompanhar os Wreckage, começou a crescer aquele bichinho a informar a nossa própria banda, obviamente dentro da sonoridade que a gente gostava mais,
porque os Wreckage eram um género mais hard and heavy e a gente gostava de um som um pouco mais pesado, mais agressivo. E então decidimos fazer o nosso projeto. Certamente depois entrou o Miguelito, o Veríssimo Pereira para a segunda guitarra e mais tarde o Pedro Rodrigues, portanto, para a bateria. E assim estava formada o line-up que deu o início à carreira dos Morbid Death. E o primeiro nome não foi esse? Não, já há dois nomes antes de... Exatamente. Com eles é mesmo, não há duas sem três, né? Exato. Pronto, inicialmente escolhemos o nome, né? Mortuary, tinha que ser um nome assim, com algum significado. Mas não era assim. dito assim, Ricardo, era mais Mortuary. E depois descobrimos que havia uma banda com este nome, alguns neste planeta, né? Já não me recordo onde, mas na altura era tudo através de fanzines, programas de rádio que eram gravados e era assim que a gente conhecia o que se passava no mundo. Hoje em dia temos a internet e as coisas são, sabe-se, com maior facilidade. Depois mudamos e escolhemos o nome Asphyx. Lá está, mais uma vez descobrimos que havia uma banda com este nome. E então o Veríssimo Pereira, o Miguelito, né, mais conhecido como Miguelito, sugeriu o nome Morbid Death. E a gente ficou, ok, Morbid Death, isto é mesmo um nome bem violento. E o objetivo foi conseguido, o nome ficou no ouvido. Mesmo que não gostassem do heavy metal, do thrash ou death metal que a gente praticava, pelo menos o nome ficava no ouvido e creio que ficou. E assim foi, Morbid Death, estávamos batizados. Estavam batizados e estavam a criar história, portanto, dentro da referência que vocês escolheram enquanto banda, não haviam muitos Morbid Deaths na região. Não, apenas eram os Wreckage, que era uma banda de hard and heavy, e depois fomos nós, né? A partir de com um som mais pesado fomos os primeiros, né? Aqui em São Miguel e Açores, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Fomos os primeiros a ter uma sonoridade mais pesada. Quando é que há essa evolução de passarem do thrash metal para este metal mais melódico, onde entra mais a harmonia, a musicalidade, os solos da guitarra, portanto há essa diferença, não é? Sim. Isto também tem a ver com a entrada de outros elementos ao longo dos 30 anos. Pronto, sou o único desde o início e ao longo dos anos foram entrando assim elementos, por N razões, né? E claro que cada um traz aquilo que gosta, as suas próprias influências. E nos Morbid sempre funcionou assim, se nos agrada, ok, está bem. E aí era o que a gente fazia, naquele momento, se nos estava a agradar, era aquilo que a gente fazia, era aquilo que a gente tocava, e é aquilo que a gente tem hoje em dia, né? Portanto, todo o legado que a gente tem, todas as músicas que a gente tem, foi sempre feita dessa forma, envolvendo todos os elementos que entraram na banda. Portanto, todos sempre tiveram carta branca em apresentar algo. Isso é só em relação à música. É só em relação à música, as piugas ali do Rafael. Sim, isto, lá está uma influência. Eu não sei se vou usar um dia piugas, mas é uma influência, lá está. Rafael, mas pronto, conta lá. É a tua imagem de marca, sim, não é? Sim. Não e sei eles, onde é que e eles acham imensa graça. Não, isso lá está, começou, né? Como eu estou sentado, então a tendência é sempre a calça subir e fica sempre a meia à mostra. Então chegar a uma sala em que era tudo escuro e de repente vem uma meia que seja vermelha, amarela, dá logo pirupos. Ele tem algumas assim com tem umas vermelhas, umas rosas com os olhos. Ouvi dizer que fizeste muito sucesso no Sim, Monte Verde, não foi? É verdade. Uma famosa foto assim tirada. A tua chegada aos Morbid Death, como é que foi? Portanto, já conhecias Conhecia a banda só de nome, por acaso. Só conhecia a banda de nome, nunca fui assim muito virado para o estilo muito agressivo. Gostava de ouvir metal, e gosto, não é? Mas nunca foi assim a minha praia. A minha praia sempre foi virada assim mais para o rock alternativo, o punk, sempre uma coisa mais que envolvesse mais energia, não é que o metal não envolvesse, mas a nível de espírito, um espírito mais livre, ou pelo menos é esse que eu penso. Mas pronto, isso começou tudo, porque aqui o nosso Luís é e continua a ser
foi e continua a ser o meu professor, não é? Foi ele que me instruiu na bateria nos meus anos finais e inclusive no princípio do ano passado recebi um telefonema a perguntar se eu queria fazer parte dos Morbid, até pensava que fosse uma brincadeira. Eu disse, mas como é que isso aconteceu? Mas foi assim assado, eu lembrei-me de ti, liguei-te, queres ou não? Eu disse, claro. Já sabendo que o Morbid ia tocar no Monte Verde, por acaso era uma das coisas que quando eu sabia estava curioso e disse, os Morbid ou vai mostrar um som muito diferente, ou então, ou de qualquer das maneiras, eu ia conhecer qual é o som deles realmente, porque estava curioso. Eu já havia o nome há algum tempo, mas nunca o tinha visto. E então, mal sabia que ia ser a parte não iria sair na banda. Rafael, deixa-me perguntar aqui ao Ricardo. Ricardo, tu quando convidas um músico para irem tocar para a banda, tu consegues depois incutir nesse músico o espírito da banda em si? Porque és o único, digamos, encarnas o espírito da banda ao longo de 30 anos. Sim, pronto, lá está, 30 anos, deve-se ao facto de ser um bocado teimoso e ter muita paixão pela banda. E certamente que eles sabem, inclusive o Luís, já que tocou connosco em tempos na festa do Xixar, há uns anos atrás. É uns anos, em 99. Em 99. Menos atrás, ok? Foi ontem. Exato. Foi ontem. E então o Luís na altura era o nosso roadie e tivemos um guitarrista que não estava presente, estava por creio que compromisso de serviço militar obrigatório. Estava no serviço militar. E então o Luís, falamos com o Luís, obviamente o Luís aceita logo de imediato e assim foi. Portanto, o Luís já conhece os cantos à casa, né? Portanto, já teve aqui uma perninha há uns anos atrás. E certamente, pronto, lá está. Há que incutir, pronto, a ideia. Eles sabem que, até porque quando falei com o Luís, após a saída dos outros elementos, decidimos fazer a coisa mais a sério. Ou é para fazer bem ou não se faz. E não foi por nada que logo de imediato, porque até já tínhamos um contrato com uma editora, que é a Art Gates Records, uma editora espanhola. Já tinham temas gravados. Tínhamos acabado de assinar contrato e então, obviamente que isto também era uma coisa que tínhamos que também levar de alguma forma séria, de uma forma séria. E em pouco tempo, também graças aqui ao Luís, que tinha N ideias arrumadas em gaveta, foi apresentando, foi construindo e lá está, apareceu o álbum Oxygen. Portanto, foi assim, em um curto espaço de tempo, foi possível pôr cá fora um álbum que foi por acaso lançado no dia 28 de fevereiro deste ano, 2020. Nós já lá vamos. Eu quero espreitar as gavetas do Luís H. Tenho curiosidade em saber se tens as gavetas todas organizadas, se está tudo compartimentado, porque tu moves-te em tantas áreas, em tantos estilos musicais. Isso está tudo organizado? Eu acho que na minha desorganização está a minha organização. É uma realidade em imensas áreas, desde o folclore até ao melodic death metal e tudo mais. Para mim até é quase um motivo até para manter-me são, porque eu não consigo estar muito tempo envolvido no mesmo registro e preciso realmente de escoar às vezes outras ideias que tenho que não se aplicam a isto e então por isso tenho, por exemplo, neste momento estou aqui a pensar assim por alto nos projetos que estou envolvidos, para além obviamente do Morbid Death, tenho, por exemplo, toco com a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, tenho um duo acústico de temas regionais com o André Jorge, portanto, tenho imensas, um grupo folclórico, portanto, sou professor de música, portanto, tenho esta... Portanto, na pasta tens as folhas, Morbid... Não, vais-te distribuindo, não é? Eu tenho, está tudo aqui dentro. Eu ando sempre em constante processo de loading e até que é entrar nesta fase. E, por exemplo, e aquilo que o Ricardo estava a dizer em relação ao Oxygen, o Oxygen foi um processo muito, muito intenso. Porque isto tudo começa, basicamente, portanto, eu regresso à banda após 20 anos de fora da banda e regresso, salvo erro, em abril, por aí. E o objetivo que tínhamos na altura era o compromisso real de um concerto, que seria o Festival de Monte Verde, e um contrato que tínhamos assinado com uma editora espanhola que teria que sair, obviamente, um álbum
no início de 2020 ou ao final de 2019 ainda. Isto criou alguma pressão, porque obviamente, e pelas diferentes formas de funcionar, eu trabalho muito sozinho ao longo dos anos e componho muito sozinho e como sou multi-instrumentalista, portanto toco o piano, toco a guitarra, toco o baixo, toco a bateria e vou construindo muito isso. E a realidade é que o Oxygen foi um processo que eu costumo brincar a dizer que fico enfiado nas minhas catacumbas e fiquei praticamente 4 meses fechado literalmente das 9 da manhã até às vezes até à meia-noite, 1 da manhã, no estúdio a compor os temas, a fazermos revisões em conjunto, tipo de partes da música, de harmonias, de melodias, alturas em que o Ricardo, por exemplo, aparecia no estúdio e ia ter comigo, por exemplo, às 9 da manhã e trabalhava comigo até às 11h30, mas depois tinha que sair porque tinha que ir trabalhar e depois regressava, por exemplo, às 8 da noite e ficávamos já os 3 até à meia-noite, 1 da manhã. Isto foi um processo, assim, uma coisa, e no final é curioso, isto é daqueles pormenores que eu acho deliciosos nesse trabalho, que é, há um pormenor no final e quando nós colocamos o selo do está pronto o álbum, que foi uma situação, faltava-nos 2 temas para fecharmos o álbum. Nós tínhamos combinado isto, vamos fazer isto com 12 temas. E eu recordo num dia, eu tinha estado com o Ricardo a gravar de manhã e ele foi-se embora e eu da parte da tarde compus 2 temas. Foi assim, foi tipo pau. Foi porque curiosamente acabou por ser, na altura não tinham títulos nem nada, acabou por ser a Perfect Lie e a Your Strainer, que é um tema instrumental. E é curioso que o Ricardo, quando chega lá à noite, mas o Rafael, a primeira coisa que eu digo é assim: o álbum está fechado, mediante uma condição. Um dos temas do álbum é instrumental, porque eu não consigo ouvir mais nada neste álbum, como estava a produzir o disco, não consigo idealizar nada neste tema que seja vocal, a não ser, obviamente, e é o tema Your Strainer, tem uma declamação de um poema que optei por ser em sueco porque não queria em português e em inglês acho que seria demasiado generalizado e quis, porque o sueco se calhar seria mais difícil de alguém perceber e assim... foi fácil de interpretar, Ricardo? Não, é por acaso, quando ele propôs o tema instrumental para fechar o álbum, eu pensei logo, bom, isto ao vivo vai-me dar algum tempo para descansar. Ok. Concordo. Eu não faço nada ali a não ser, claro. Mas quando colocaste essa condição, sim, de ter um tema instrumental, falaste das violas da terra? O incluir uma viola da terra no trabalho no Oxygen, que na altura nem sequer tinha, aliás, já tinha um nome, já tínhamos estipulado o nome, sempre foi uma coisa que eu queria pôr desde o início, porque querendo ou não é a nossa raiz, é de onde a nossa musicalidade enquanto insulares, enquanto músicos que somos açorianos e vivemos muito disso e bebemos muito, admitamos ou não, bebemos muito dessa sabedoria popular da viola da terra, daquilo que os antigos faziam sem saber nada. Hoje em dia nós é que temos a mania que sabemos tudo, mas eles do nada faziam tudo. E foi uma das coisas que eu queria imprimir, porque a maior parte das pessoas pelo mundo fora, quando ouve o Oxygen, pensa que é uma guitarra acústica como outra qualquer, porque na realidade a sonoridade dela enquanto viola de arame é igual a todas as outras violas de arame. Mas eu sei que é uma viola da terra e inclusivamente o próprio título do tema, que é Your Strainer, que em sueco quer dizer as cordas da terra ou as cordas do mundo, falam exatamente sobre isso. Para mim portanto, são as cordas da terra, da nossa terra, dos nossos Açores, do nosso São Miguel, do nosso ser telúrico micalense. E obviamente o texto que é declamado, que está lá gravado, que eu declamei, também é uma oração já existente, sueca, que fala sobre a Mãe Natureza, mas a Mãe Natureza num contexto quase divino, portanto, na Mãe enquanto Deus, e no cuidado que devemos ter com ela e as bênçãos que devemos tirar dela e não estragar. E esse tema teve direito a um vídeo, não é? Ainda não é aquele que vai ter o selo da banda, mas teve direito a um vídeo e contou, obviamente, com a colaboração do Rafael Carvalho. E pode ser visto exatamente na página das Violas da Terra, neste momento não é? está disponível na página da Associação de Juventude da Ribeira Quente, salvo erro, acho que é assim que se chama, e perdoa-me Rafael por não saber de cor, mas realmente foi gravado. O Rafael, como grande mentor da Viola da Terra que é, e muito
aprecio todo o trabalho que ele tem feito por manter viva essa tradição e voltou à moda a viola da terra. Antigamente era só o velhinho que tocava e hoje em dia está na moda, os miúdos sabem tocar e têm gosto em tocar. E o Rafael lançou-me este desafio no sentido de no ano 2020, portanto existiria a celebração do Dia da Viola da Terra e que este ano obviamente não seria presencial por essas todas causas que todos nós sabemos, e que seria feita em vídeo. Portanto, cada um dos músicos convidados gravaria o vídeo em casa com um tema original. Eu na altura disse logo ao Rafael, eu neste momento temas originais o que eu tenho é o dos Morbid Death, e ele disse, é mesmo este que eu quero. Porque é uma forma de ver a viola da terra que as pessoas não estão habituadas, pois na realidade o tema não vive obviamente da viola da terra e bebe daquela sonoridade muito própria da viola da terra. Mas não deixa de ser Morbid Death. Mas é Morbid Death na mesma, portanto tem todo um contexto dramático, porque quando a concebi tentei realmente tentar passar um pouco do nosso dramatismo açoriano. Nós vivemos muito, é tudo muito parado, não é? O canto telúrico dos romeiros é tudo e quis dar essa sombra no tema. E depois, quando pensei, e falei na altura com o Ricardo e com o Rafael, portanto, pedindo autorização para utilizar este tema também neste contexto fora extra banda, e claro que aceitaram. Quando comecei a pensar no conceito de um vídeo, porque em vez de estar sentado no estúdio a tocar o tema na viola da terra, eu acho que não fazia jus ao ambiente que aquela música havia criado. Mostrar, não é? E eu acho que seria demasiado fútil quase um vídeo sentado no estúdio com uma câmara a filmar, e não era isto que eu via e ouvia no tema. Acabei por, na altura, por conseguir fazer um videoclipe do tema, que foi exatamente lançado, portanto, pelo Rafael no dia, o Dia Mundial da Viola da Terra, que neste momento está disponível na página deles e que sairá em breve também pela nossa editora, este vídeo como vídeo oficial da Your Stray. Muito bem, já voltamos à conversa, mas para já vamos ao segundo tema. E chama-se Secrets, não é? Secrets com Morbid Death.
me. I'll show you things that you never seen, never taken. Outstanding promises, attacks, corruption, philosophies, just sustain the man. Come with me. Secrets I cannot hold them. Oh, secrets I cannot hold. I only want to say and show what's right or wrong. Secrets. Secrets com Morbid Death. E que segredo é este? Quem é que sabe este? Se for contar, está tudo desvendado. Eu não sei dizer que o segredo é Alma de negócio. Não, bom, para começar, o Secrets é um tema que faz parte do álbum Secrets, de 2002. A idade não perdoa, né? E portanto, apenas fala de que existem sempre alguns segredos que lá está que não podem ser desvendados. E este é um deles. Vão ter pena, mas eu não posso contar. A curiosidade em relação ao tema Secrets é que esta versão que nós acabamos de tocar não é a versão original do disco. Isto acho que foi foi um tema que isso surge uma vez no ensaio. Estávamos a falar dos temas emblemáticos, porque, querendo ou não, uma banda que já tem 5 álbuns lançados com imensas demo tapes, ou seja, as músicas abundam, e nós na altura estávamos a falar num possível setlist para um concerto que na altura tínhamos em Lisboa, isto ainda em abril. Íamos fazer um concerto com os Sacred Scene, que nos tinham convidado para ir lá, e estávamos a falar de alinhamento e estávamos realmente a tentar descobrir qual era a música mais emblemática da banda ao longo desses 30 anos. Falámos, obviamente, na Darkest Side of Paradise, porque é um tema que os fãs reconhecem muito, mas foi uma coisa que eu acho que foi transversal na banda, que foi a Secrets. Mesmo para mim, e é assim, eu na altura estava na banda quando se compôs a Secrets, porque, apesar do álbum ter sido lançado em 2002, mas a Secrets vem ainda em 98, 99, portanto foi aquele... Portanto, ainda vem naquela fase mais pesada da banda, não é? E é curioso porque foi transversal. Aliás, inclusivamente o Rafael, eu lembro na altura, há coisas curiosas, o Rafael, quando nasce a banda, já tem 2 anos. Há dessas coisas deliciosas. E é curioso. E as meias. E as meias também já tinham 2 anos. E o Rafael, eu recordo-me quando falo com ele, no sentido dele ingressar na banda, o primeiro tema, porque eu falo com ele, ele vai para casa, liga-me à noite e diz: olha, tive a ver um tema que achei espetacular. Isso qual foi? Foi o primeiro tema que encontrei, foi Secrets. E então foi o primeiro tema que ele ouviu de Morbid Death, no sentido de ouvir e tentar perceber. E curiosamente foi o que eu disse: para mim é dos temas mais bonitos que a banda tem ao longo desses anos. Sem contar do Oxygen, porque o Oxygen tem coisinhas já diferentes. Mas, e para mim também é um dos temas emblemáticos de Morbid, e o Ricardo também acabou por também anuir neste sentido. E uma das coisas que eu na altura propus foi: porque é que a gente não renova a Secrets? São quase 20 anos depois, vamos dar uma roupagem diferente. E então batalhamos um bocado, não foi assim muito, tivemos para aí 2 ensaios, conseguimos estruturar a música de forma a que soasse a Morbid Death 2020. Portanto, e é assim é. Portanto, esta versão da Secrets não é a versão que encontrarão no disco original, se bem que mantivemos a introdução, mantivemos a intro do disco.
batidas cardíacas de uma criança, né? Porque a capa Secrets é um embrião envolto de chama, portanto é a capa do Secrets. E então na altura decidimos colocar os batimentos cardíacos de um embrião, né? Estás quase a dizer o segredo. Estás quase a dizer o Tá segredo, quase, exatamente. né? Aquele embrião por acaso era o Rafael, Era o Rafael. Era o Rafael. não tinhas interrompido e ele estava lá. Portanto, vamos ter que esperar para a nova versão. A nova versão Helena, de deixa-me Secrets. perguntar-te, 30 anos, todas as bandas têm histórias engraçadas, fora nos concertos, nos ensaios, nas viagens. Para além das meias do Rafael. Há uma impecável. Nós, como provavelmente sabem, nós quando temos concertos ou quando temos algum tipo de atuação, há sempre pormenores, por exemplo, o rider técnico, o que é que a banda precisa a nível de logística para o palco e para o backstage e tudo mais. E depois há aquele que é chamado o rider de cortesia, que é o que é que nós precisamos no backstage, a nível de bebidas, de comida e tudo mais, não sei quanto. E então achei uma piada, porque o nosso rider de cortesia para o Monte Verde, o ano passado, achei delicioso, porque depois uma das funcionárias lá do Monte Verde disse-nos que foi dos riders técnicos dos riders de cortesia mais originais, e nunca vi ninguém a pedir isso. Pensei em fazer como a Madonna, em ter uns lírios XPTO que viessem da Holanda, mas na altura disse não, a única coisa, porque é assim, na realidade eu não bebo álcool, eles também não são de beber álcool, portanto o que é que tínhamos as águas, as Coca-Colas e tudo mais, mas havia uma coisa que eu precisava, que eram gomas. O meu filho ia estar lá e eu precisava de gomas para entreter a criançada. No fundo, o meu filho acabou por não comer as gomas e as gomas foram comidas por nós. E a parte mais engraçada foi a menina chegou lá, se precisarem, nós temos mais ali 3 ou 4 pacotes lá atrás. Todo gomas. Estão a ver uma banda de metal como deve ser, não bebe álcool, mas tem gomas. Está resolvido. Isso é daquelas histórias contadas ninguém acredita. É verdade. Ao longo da vossa história, portanto, já têm os registros, os discos, evoluíram também para os vídeos e agora para a multimédia, portanto, têm vindo a acompanhar a música, obviamente, que vai acompanhando as alterações incutidas pelos novos elementos, mas têm vindo a acompanhar também as novas tendências. E tem ido buscar também ao exterior, Luís, e aqui entra a tua ida à Suécia, não é? Tem ido buscar também ao exterior alguma sabedoria que aparece neste novo disco. Ao longo dos anos em que já me movimento no ramo musical, tenho tido, eu gosto de pensar que é uma bênção de conhecer pessoas que não só são interessantes, mas como eu gosto de pensar que também me tornam um pouco mais interessante. Porque nada. Estão a ver com o que é que eu tenho que lidar todos os dias? Não, mas é uma realidade, porque querendo ou não, desde da parte profissional mesmo cá, até, por exemplo, na altura, eu recordo o primeiro produtor com quem, assim, produtor internacional com quem eu me tenha cruzado, foi na altura o Clive Cherry, que era um sul-africano que residia em Londres, que foi meu professor de produção musical na Academy of Contemporary Music, que tinha trabalhado, por exemplo, com os Bush, tinha trabalhado com o N, com os Muse, portanto, tinha trabalhado com N, e foi a primeira pessoa com quem realmente cruzei e tive um contacto mais profissional e ver, é assim que se trabalha nisto. Depois, obviamente, ao longo dos anos tive a hipótese também de trabalhar com o Tommy Newton na Alemanha e por aí fora com N músicos e pessoas e depois tive aqueles momentos tipo da criancinha que vê o seu ídolo, foi como por exemplo quando eu vi o Steve Vai pela primeira vez, quando sou apresentado ao Steve Vai, que aquilo, eu parecia um puto, tipo, quase que vinha a lágrima aos olhos e tudo. Nem de propósito, as duas guitarras que eu tenho aqui são da assinatura de Steve Vai. Tenho aqui uma Jamie, tenho aqui uma Universe, que por acaso são as duas da assinatura de Steve Vai. Mas tenho tido esta sorte e obviamente que isto, aliado a alguma vontade de perceber as coisas, de perceber o funcionar e muitas vezes são chapadas de humildade que nos são dadas quando pensamos, e tal, já percebi isto. Depois e hoje em dia é uma coisa fantástica, que o YouTube tem coisas lindíssimas. E ainda o outro dia estava eu pensar no meu processo, por exemplo, de masterização de um tema, e aparece um miúdo aí com 19 anos, uma chapada de humildade no YouTube, eu utilizo isso assim,
é foda. Portanto, obviamente que agora temos acesso a outro tipo de... Mas lá está, por exemplo, e o som sueco, porque há uma coisa que a Suécia é muito conhecida, que é exatamente pelo death metal sueco. O death metal sueco é uma coisa completamente diferente do death metal na sua origem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma coisa muito mais brutal, muito mais grotesca quase, e o death metal sueco é um death metal mais elegante, mais melódico, mais harmónico, e por isso existe mesmo o termo o death metal sueco, porque faz essa diferença. O estilo musical também varia geograficamente, sem dúvida alguma, salvo raras e honrosas exceções, mas quando o Ricardo fala sobre a composição deste álbum, como eu disse, isso foi uma coisa que foram 4 meses intensos a compor 12 temas, 12 não, foram 10, porque 2 dos temas do Oxygen nós compusemos ainda antes do Monte Verde, acabamos por estreá-los no Monte Verde, mas uma das coisas que eu queria para este álbum era realmente, e estou a falar não como músico, mas como produtor do disco, era que tivesse um cunho ou um selo sueco, porque fazia sentido para mim, uma vez que a sonoridade de todo o álbum tinha sido criada a pensar neste conceito. Era a elegância que querias imprimir ao a elegância musical, e daí haver elementos, por exemplo, como a viola da terra, que eu acho que cria é quase como um fato de gala no disco para mim, e cria exatamente um cunho sueco, e aí surge o Jakob Herman, que é um produtor de Gotemburgo, e Gotemburgo é um dos centros nevrálgicos da música e do metal escandinavo, e estamos a falar de uma pessoa que trabalha com bandas como In Flames, como Evergrey, como Scar Symmetry, com N bandas de topo mundial, e eu achei que realmente tinha que haver este passo dado, como o Ricardo disse, nós temos que fazer algo. Vamos gastar dinheiro, vamos ter uma dívida, mas vamos ter que o fazer, senão continuamos a banda de garagem, continuamos os mesmos de sempre. E assim foi o Jakob Herman que teve encarregue da parte final de mistura do álbum. Então toda a parte inicial de produção e mistura foi minha, mas depois no final há uma parte que é feita pelo Jakob, e claro, a masterização final do trabalho, que deu um corpo fantástico ao álbum. Acho que ficou extraordinário, e é notório aí a mão de quem sabe, porque faz diferença, para mim faz completa diferença. Se é notória a mão de quem sabe, é notória também a voz de quem sabe. Ricardo, nós queremos saber que tipo de cuidados é que tu tens com a tua voz. Isso no fim de um concerto não... A 20 cheiro, garrafão! 20 cheiro! No fim de um concerto não estás... Obviamente que eu evito beber algo gelado logo a seguir ao concerto, porque... Que é um esforço tremendo para a tua voz. Exatamente, depois de estar 1 hora ou mais até ali aos berros, claro que isto não é de ferro, não é? Pronto, há que ter certos cuidados. Evito beber qualquer coisa gelada, com gás também, é uma das coisas que eu também evito também, e fumar não fumo. Não sei se será o termo, educas a voz? Eu... a voz... Para além dos cuidados normais. Os cuidados, portanto, lá está o ar-condicionado, afeta-me a voz, aquele famoso fumo que se deita assim... Quando a gente está a tocar com solo, com aquilo é mesmo bom. É bom. Seca, portanto, seca a boca, seca, portanto, as cordas vocais. Claro que há que ter certos cuidados, e com os ensaios, portanto, eu noto quando há um período maior em que nós não ensaiamos, noto depois quando se retomam os ensaios que existe ali um readaptar outra vez, pronto, há que voltar a mudar as cordas vocais. E isso nota-se, e notou-se muito, por exemplo, quando nós estávamos exatamente em fase de produção do disco, o facto do Ricardo cantar diariamente, notou-se até, inclusive, nós chegamos a um ponto quase no final do álbum que eu já estava, olha, vamos gravar as primeiras 2 músicas outra vez, está bem? Porque havia já um à vontade. E depois não só isso, foi a exploração dos campos vocais dele, coisas que não estava habituado a fazer. E também muito por causa do Rafael.
isto há coisas, porque cada um trouxe a sua cunha ao disco, e o Rafael traz uma coisa muito engraçada, que é todo aquele campo extra metal, portanto a parte do rock alternativo e aquilo que ele dizia, e então era curioso, porque nós quando estávamos a trabalhar, e isso foi um processo muito, muito intimista nosso, éramos só nós os três no estúdio, não havia mais ninguém, nós os três. E cada um a puxar os outros para... Então, e era engraçado, porque era quase, e muitas vezes, recordo-me disso, o Ricardo tipo na cabine, lá com os escutadores e não sei o que, o Rafael sentado atrás de mim, na regi, e de vez em quando, tipo, o Ricardo a gravar qualquer coisa e nós a inventarmos as linhas vocais e as harmonias e tudo mais, e de repente levantava-se o Rafael: man, para! Faz uma cena tipo Malaquias, né? A gente chamava o Malaquias, que era o Darren Malakian, que era o guitarrista do System of a Down, e ele dizia: pá, faz uma cena tipo a Malaquias, faz não sei o quê. E nós arranjamos, e ele arranjou termos para as expressões vocais que ele queria, que era, por exemplo, era o Malaquias, que era uma coisa muito System of a Down. Era o Amon Amarth, que era uma banda sueca também, mas que tinha uma voz... E então era os Amon Amarth, e havia mais qualquer coisa, eu não recordo, mas isto muito graças também ao Rafael, e inclusivamente no álbum. O Rafael também tem lá partes vocais, como eu também tenho partes vocais, como o meu filho teve um papel também, para mim, fundamental. Aliás, na Cry Me Out, no início do primeiro tema que nós tocamos aqui, há uma voz de criança que diz Could You Cry Me Out? É o meu filho a fazer aquilo. Ele gravou vozes na Your Strainer, o Henrique gravou vozes na Your Strainer, o Henrique gravou vozes, acho salvo erro, na To Escape, o Henrique gravou inclusivamente de percussão. Esteve lá a gravar um shakerzinho salvo erro, na Dark Love. Este ambiente de família estende-se às vossas famílias também. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A banda sempre foi, ao longo dos anos, sempre envolveu, para além de ver os músicos, sempre envolver também a parte familiar. Não o secret da música, mas sim o segredo ao longo destes anos. Sim, ao longo destes anos. Por exemplo, há uma música que é One's Will, que a minha irmã faz na altura. Estamos a falar de uma música que é do Echoes of Solitude, do primeiro álbum, e que ela faz lá um coro. Portanto, Ricardo, há eu tenho uma teoria que é, por trás de um músico de carreira de 30 anos, tem sempre uma mulher que o deixou fazer a carreira, entende? Não, é verdade, não, o que é? A vida é minha, faço dela o que a minha mulher quiser. E é aí que entra o Rafael. É isso mesmo. O que importa é que, para além deste espírito de amizade que vos une e da mesma paixão pela música, o que importa é que 30 anos foi ontem, não é? Foi ontem, foi. E já consigo ver mais 30 anos para a frente. Para ele ainda não chegou, porque ele ainda não tem 30. Para ele não. Eu quero agradecer, nós queremos agradecer muito a vossa presença aqui, foi uma honra para nós viajar por um pouquinho da vossa história, fica sempre tanto para contar, e vocês têm outras coisas, daqui a dias voltamos à conversa com eles, não é, Mário? Muito obrigada. Obrigado. E Morbid Death, Rock On. Não, com vocês não é Rock On, como é que é? Horns é up, assim. it's like horns up. You should do it like that. Muito bem, nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Obrigada, volte connosco.